Desculpa, eu acho mais difícil. Mais difícil. Muito Por isso Se jogaram assume, como fraqueza. Né? Ah, tá. Jogaram como fraqueza. Pra não ficar feio pra si mesmo. Uhum. Aí isso é fraqueza. Não, isso não é fraqueza, isso é força. Isso é pra poucos. Pra muitos poucos. Mesmo. É pra nós também, pouquinho, né? De vez em quando a gente perde, não perde, né? Mas é pra pouco, gente. Isso é um aprendizado da nossa vida. Eu tô em construção todos os dias. Então, tem coisa que eu falo, poxa, aqui... Eu acho que eu tinha que olhar mais olho no olho e falar, desculpa. Ai, caramba. Mas eu tinha. E eu faço essa relação até, Ana, assim, pensando nessa geração, né? Porque eu vejo muito a molecada, assim, né? Com esse medo, e essa busca, na verdade, por ser perfeitos, né? Esse medo da frustração, né? De ser avaliado, Muito de mostrar triste vulnerabilidade, né? né? Isso para mim, e por vários estudos que já sabem que tem, é rede social, né? É essa vida perfeita que a rede social coloca, essa vida perfeita de que todo mundo tem um propósito de vida, essa palavra propósito, coisa maravilhosa, tal, e como se todo mundo já soubesse, sabe qual é o teu propósito, sabe qual é o seu? Cara, eu estava comentando até nos bastidores aqui, falando do Cortella, numa palestra que ele deu no colégio. Hora, né? Não estava. Numa palestra que ele deu no colégio dos meus filhos, que ele foi, e ele estava falando sobre a filha dele fazer uma faculdade, não lembro agora, Cortella não me mata, né? Quem foi falar para ele, não lembro exatamente, mas o cerne da situação era essa. Ela fez uma primeira faculdade, chegou na metade, e ela falou, pai, não quero essa, eu quero outra. Ele falou, então eu sentei com ela, né? E eu estava numa reunião, numa palestra, porque meus filhos já estavam no segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, já naquela adolescência. Qual o seu propósito? Opa! E todo mundo desesperado. Mal, adolescente com depressão, com isso, com aquilo. Psiquiatra, porque eu vou fazer o quê? Eu tenho que escolher. Cara, calma. Aí, ele falou assim, olha, a primeira faculdade você fez, você não quer? A segunda você vai escolher, você vai para tal coisa? Tá, mas agora você vai até o fim. Você vai se formar, querendo ou não querendo, você vai se formar, você vai trabalhar nisso, vai levar a tua vida a isso. E quem sabe lá com seus 40, 50, falou, eu tenho 60, eu não sei se era isso que eu queria. Aí você já com a vida mais resolvida, se aí vai ter, escolhe o que você quer, vai buscar teu propósito. Porque primeiro a gente tem que viver, tem que entender como a vida é. Tem que entender como a vida é. Eu comecei a trabalhar com 16 anos no banco, e a vida, eu fui entregando o meu melhor, foi me levando para outros lugares. Assim, ai, que lindo, meu propósito é ser bancária, eu quero ficar aqui. Eu abri a porta do banco, aquele coletinho laranja, cliente estrela, tinha estrela e não estrela, que depois virou preconceito. Eu quase apanhei uma vez que eu mandei uma estrela para uma fila que não era estrela. Virou meu Deus. Que engraçado. Tá achando que eu não sou estrela? Eu, ai, senhor, me desculpe, eu 16 meu aninhos Deus. lá desesperada. Eu abri a porta, indicava onde eles iam e tudo mais. E aí eu já me perdi. Me perdi no que eu tava. Não, que não era o seu propósito, tá lá no banco, né? Então, você era o propósito de começar no banco, né? Não era. E a vida foi indo, eu fui entregando o meu melhor e foi indo. Hoje, o jovem quer sair, e como a rede social mostra tudo muito lindo, maravilhoso, ele quer sair já sabendo o que ele tem que fazer, só que ele não encontra. E eles não querem trabalhar, né? Parece que quer... Não que não quer trabalhar, acho que quer entrar num lugar... Falar, esse é o sonho da minha vida. Ilusão ainda. Né? Está sendo vivido uma ilusão tão grande que isso para mim é tão triste. A gente que trabalha com educação é tão triste porque, assim, ele busca um propósito, aí ele não acha, aí tem uns a depressão. Lá você sabe que a gente tem um Setembro Amarelo muito forte nas escolas para realmente tratar isso, criar aí rodas de conversa, conscientização. Porque, eu não encontro o propósito, eu tenho algum problema. Eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer o quê? Então, eu não vou estudar e se tranca num quarto. Até envolvendo a sexualidade, muitas vezes, né? Se sente diferente, fala, mas peraí, eu não sei o que eu quero, se é isso ou não. E aí, muitas vezes, a depressão, né? Tá tudo tão confuso. E eu sinto que essa confusão toda porque tá vindo tudo com tanta facilidade na mão dele, tá faltando pesquisa, tá faltando estudo, tá faltando aprofundamento. Quando a gente fala de uma geração, que você vai falar, eu vou trazer aí uma geração Z, né? Nascidos de 97, por aí em diante, né? Até 2010, mais ou menos, né? A gente, entrando uma geração alfa, logo depois também, vão ter consequências, mas não sei se menos, porque agora está muito claro o quanto a rede social está fazendo mal, né? O tempo todo. Mas uma geração Z que absorve essa ilusão, absorvendo essa ilusão de tudo lindo, maravilhoso, de tudo vem muito fácil, então ele não vai até o fim, ele não sabe o que é essa entrega para receber de volta, o que é o dar para receber, o ação e reação, uma geração com inconsequência. Sabe conquistar, né?
às vezes não tem nem o doce, né, do conquistar alguma coisa, porque tudo foi entregue de mão beijada. De mão beijada. E não é o você acesso só à entregue de mão informação, beijada. né? A informação. E eu acho que também vem de uma geração de pais, nós fomos muito repreendidos. Aí a gente também amansou. Então, Soltou. assim, que pai e mãe da geração Z conseguiu tirar celular? Foi tudo muito novo, novidade. O pai e a mãe ficou encantado, o filho também, ficou todo mundo lá virando zumbi. Né? Informação vindo com uma velocidade. Por que se cai tanto em fake news, gente? Porque ninguém pesquisa. Ninguém vai, né, tirar Então, o cerne olha daquilo, como né? que está sendo alimentada a cabeça da geração Z, foi alimentada com pequenas informações, como se aquilo fosse o todo, formando opiniões distorcidas, totalmente fora, e cai facinho em fake news, porque de um para o outro, a gente já sabe que o algoritmo te dá mais do mesmo, então você fica naquilo, fica só reforçando aquilo que é pequenininho, que não tem aprofundamento, e ele fica naquilo. E aí ele vê pessoas, às vezes, jovens, porque um ou outro se destaca e aparece numa rede social, então ele não precisa trabalhar muito. Porque Só gravar vídeo. Meu pai e minha mãe, que foram mais, né, foram repreendidos muito, me dão tudo. E já tem as pesquisas aí, em janeiro desse ano saiu uma pesquisa forte, falando também do quanto a gente deixa de desenvolver uma parte de foco, né, crescendo com tablet. Então, assim, eles não têm foco, eles não conseguem se colocar para trabalhar, para fazer. Então, você vê, a gente contrata tanto estagiário, você tem que realmente peneirar. E aí você vai ver que ali é o quê? São pais que exigem mais, que acompanham mais. Aí esse filho consegue trazer um pouquinho mais de resultado, consegue trabalhar um pouco mais de disciplina, consegue se destacar fazendo uma o coisa normal, muito simples, uma coisa simples. Agora, culpar os pais, não quero aqui. Porque eu conheci muitos que trabalham o dia inteiro, sai 5 da manhã, que eu ligava para fazer faltante, olha, seu filho de novo faltou, o que aconteceu? Eu tô vendo aqui, não tá... Ana, ele fala que vai, eu acordo 5, eu sou enfermeira. Ana, eu sou auxiliar de enfermagem, eu saio tal, pai, Ana, eu sou motorista de ônibus. E eu saio, eu acho que meu filho está indo, quando eu vou ver ele não foi. O que eu vou fazer? De pedir ajuda, me ajuda. Como é que eu faço meu filho ir para a escola, para o curso? Então, assim, não é também... Tem de tudo, né, gente? Tem realmente pais que não estão nem aí, mas tem muitos pais trabalhadores que estão lá e que o filho, o celular encanta. Eu vejo muito isso, assim, né? Eu tenho funcionárias e o quanto a empresa também, às vezes, deixa de ser parceira, né? De uma mãe, de um pai, uma mãe, às vezes, mãe solteira, né? Eu conheço, tem pessoas que trabalham comigo que o filho fica sozinho em casa. Sim, ele chega da escola, né? É. Às vezes até consegue um Uber parceiro, ou né, ele vem, enfim, de perua ou de ônibus. E a criança fica lá depois trancada o dia inteiro em casa, porque ela não tem, né, uma rede de apoio, porque ela não tem... às vezes não consegue pagar alguém, não tem onde deixar. Então é triste, porque aí essa criança vai fazer o quê? Ela cresce muitas vezes dentro do celular. Então, as funcionárias que eu tenho ainda, não, tranquilo, elas estão ali, elas estão com câmera, estão às vezes acompanhando, estão em ligação. Então, acho que os empresários também têm que ter um pouco esse senso, né? Porque, infelizmente, no nosso país, a gente não tem. Já em outros países tem, né? Às vezes, uma própria estrutura do governo para auxiliar, né? As famílias que precisam. E a educação é sempre prioridade. Tanto que nos Estados Unidos, não sei se você sabe, acredito que sim, né? Tem hora certa. Se eles veem criança na rua em horário de colégio... Epa! Tá matando aula, né, rapaz? Não, eles já sabem que tem alguma coisa muito errada. Não porque a criança tá matando aula. Mas eles sabem que tem alguma coisa muito errada. Então, na hora, qualquer vizinhança, eles acionam até a polícia. Olha que... Para saber por que aquela criança né? tá Pais fora. deixaram naquele horário, fora da escola e tudo mais. O que aconteceu com aquela né? criança tá ali? Então, você vê como, né, aqui no nosso país, infelizmente, a gente tá tão atrasado. Erika, eu não vou saber te falar, mas teve uma época que tinha essa ronda escolar também, que você não podia estar de uniformezinho na rua, não. A polícia pegava, assim. Teve depois, uma época, assim, ainda tem. Uma época, ainda tem isso. Tinha uma época mais rígida, assim, você não podia estar fora, horário escolar, você fora, a polícia te para. Não tinha... Era ronda escolar que chamava, né? Não tinha, voltou depois aqueles casos de entrar armado dentro de escola. Daí, Aí começa que aqui não tem horário regular, né? Então, qualquer escola... Né, o ensino médio pode estudar em horários diferentes. Lá não, né? É o mesmo horário, então acho que isso facilita um pouco. Mas eu voltando aí para a geração Z, eu sinto demais, assim, e eu amo esses jovens, né? E você vê a capacidade que eles têm condição, mas não existem lugares para desenvolver, de apertar. Eles querem disciplina, não fica achando que não querem, que a gente fica achando, eles são tudo folgada.